O que você faria se, em uma única noite, Deus permitisse que você enxergasse aquilo que nenhum ser humano deveria ver enquanto ainda respira? O que aconteceria com a sua fé se, ao fechar os olhos para dormir, você não despertasse em um sonho comum, mas fosse conduzido para um lugar onde o silêncio pesa, o ar sufoca e a esperança simplesmente não existe? Imagine por um instante deitar a cabeça no travesseiro como em qualquer outra noite, sem aviso algum, sentir que algo o arranca da realidade, conduzindo sua alma para um caminho do qual não se volta ao mesmo. Foi assim que começou a noite mais difícil da vida de Dom Bosco, uma noite que ele carregaria em silêncio pelo resto de seus dias. Nada naquele dia indicava o que estava por vir. O trabalho no oratório havia sido intenso, como sempre. Jovens inquietos, confissões demoradas, conselhos repetidos, preocupações constantes. Dom Bosco estava cansado, física e espiritualmente. Ao fim da noite, recolheu-se como fazia habitualmente, fez suas orações em silêncio, entregou sua alma a Deus e deitou-se buscando descanso. O corpo adormeceu, mas a alma permaneceu desperta. Pouco a pouco, ele percebeu que aquele não era um sono comum. Havia uma clareza estranha em seus pensamentos, como se estivesse consciente demais para estar dormindo, mas incapaz de se mover como se estivesse acordado. Diante dele começou a se formar um caminho estreito, mergulhado em uma escuridão densa, quase palpável. Não havia céu, não havia estrelas, não havia qualquer referência que indicasse direção ou segurança. Apenas aquele caminho que parecia se perder na própria sombra. O ar era pesado, difícil de respirar, como se cada inspiração exigisse esforço. Dom Bosco sentiu medo, mas não era um medo comum, daqueles que fazem o coração disparar. Era um medo profundo, silencioso, que penetrava a alma e fazia nascer uma certeza inquietante. Ele estava entrando em um lugar onde o ser humano não deveria estar. Conforme avançava, o silêncio tornava-se opressor. Não havia vento, não havia sons da natureza, não havia vida. Cada passo parecia arrancar forças que ele já não tinha. Dom Bosco tentou rezar, como sempre fazia em momentos de aflição. Tentou chamar por Deus, tentou pronunciar o nome de Jesus, tentou fazer o sinal da cruz. Mas as palavras não vinham. Não porque ele tivesse esquecido as orações, mas porque ali tudo parecia distante, abafado, como se a própria presença divina estivesse ausente. E antes mesmo de ver qualquer sofrimento, ele compreendeu algo que o abalou profundamente. Naquele lugar, Deus não era sentido. A ausência de Deus era mais angustiante do que qualquer dor física poderia ser. O caminho parecia não ter fim. A cada passo, a sensação de perda aumentava. Não era apenas medo, era angústia. Uma angústia consciente, lúcida, sem confusão. Era como se a alma entendesse perfeitamente que estava se aproximando de algo irreversível. Então, ao longe, começaram a surgir sons. Primeiro gemidos baixos, quase imperceptíveis, como lamentos contidos. Depois vozes mais claras, carregadas de desespero. Por fim, gritos que não imploravam por ajuda, porque ali já não havia quem pudesse socorrer. Dom Bosco quis voltar, quis acordar, quis fugir daquela visão, mas não podia. Algo o conduzia para frente, e resistir parecia impossível. À medida que se aproximava da origem daqueles sons, o calor tornava-se sufocante. Não era um calor que aquece, mas um calor que oprime, que consome lentamente. E então, diante dele, abriu-se um espaço imenso, como uma entrada para um lugar ainda mais profundo. Ao atravessá-la,
Dom Bosco compreendeu com horror que havia entrado no inferno. O que mais o impressionou não foi o fogo, nem os gritos, nem as formas de sofrimento que seus olhos contemplavam. Foi a consciência absoluta das almas que ali estavam. Elas não vagavam sem saber o que lhes havia acontecido. Pelo contrário, estavam perfeitamente lúcidas. Sabiam onde estavam. Sabiam por que estavam ali. Cada uma carregava consigo a lembrança exata das escolhas que fez em vida. Não havia confusão, não havia engano. Apenas uma compreensão dolorosa e eterna. Dom Bosco percebia que o sofrimento maior não vinha apenas da dor, mas da memória. As almas lembravam-se dos avisos que receberam, das oportunidades que tiveram de mudar, das confissões adiadas, das conversões deixadas para depois. Lembravam-se de cada amanhã, de cada não é tão grave, de cada momento em que escolheram conforto em vez da verdade. E agora entendiam, tarde demais, o peso dessas escolhas. O inferno, naquela visão, não era ignorância, era lembrança eterna. Entre aquelas almas surgiam presenças ainda mais perturbadoras. Não gritavam, não precisavam. Falavam com frieza, com ironia, como acusadores incansáveis. Repetiam frases simples, mas devastadoras. Você sabia, você teve tempo, você escolheu. Cada palavra era como um golpe direto na consciência. Dom Bosco sentia tudo. Sentia o peso daquele lugar. Sentia o desespero absoluto. Sentia a ausência total de esperança. E então compreendeu algo que o fez estremecer profundamente. Ali não existia saída. Não havia retorno. Não havia alívio. Não havia fim. O tempo não passava. Não havia antes nem depois. Tudo era um presente interminável, um agora eterno. Dom Bosco tentou fechar os olhos, tentou acordar, tentou se libertar daquela visão. Nada funcionava. A sensação era clara e aterradora. Aquilo não era um aviso rápido. Ele teria de permanecer ali tempo suficiente para compreender o que aquele lugar realmente significava. E um pensamento o atravessou com força esmagadora. Se aquilo já era insuportável para ele, que estava ali apenas por um instante, como seria para aqueles que ali permaneceriam para sempre? De repente, sem explicação, a visão começou a se desfazer. Os sons tornaram-se distantes, o calor diminuiu, a escuridão começou a recuar. Dom Bosco despertou em sua cama, coberto de suor, com o coração acelerado e o corpo completamente exausto, como se tivesse atravessado uma longa jornada. Permaneceu sentado por um longo tempo, em silêncio, tentando compreender o peso daquilo que havia vivido. Ele sabia, no fundo da alma, que aquilo não fora imaginação. Algo havia mudado para sempre. Dom Bosco não contou imediatamente o que tinha visto. Guardou aquela experiência em silêncio, como um fardo pesado demais para ser compartilhado levianamente. Mas sua maneira de viver mudou. Sua urgência ao falar com os jovens aumentou. Sua insistência na confissão tornou-se mais intensa. Seu olhar carregava algo diferente. Algo que só quem viu o que ele viu poderia carregar. Ele não falava como quem ameaça, mas como quem conhece o destino que muitos ignoram. A visão do inferno foi para Dom Bosco um sofrimento profundo, mas também uma missão. Ele compreendeu que muitos se perdem não por ódio a Deus, mas por descuido, por adiamento, por acreditarem que sempre haverá tempo. E passou o resto de sua vida tentando impedir que outros chegassem àquele lugar. Talvez você nunca tenha uma visão como a de Dom Bosco. Mas a pergunta permanece, ecoando silenciosamente. Se você tivesse visto o que ele viu, viveria da mesma forma que vive hoje?